lembrar que, né, nós não temos tido atividade com os irmãos, nem com as irmãs, nem com os homens, mas eu quero dedicar este louvor às nossas irmãs nesta noite. Sabemos que temos passado por momentos difíceis, mas nós devemos agradecer a Deus em tudo e louvar a Ele em tudo. Amém, igreja? Vamos adorar o Senhor Jesus com este louvor. Eu
Aleluia. Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Amém, irmãos. Graças a Deus, né, que nos dá a vitória para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É maravilhoso podemos estar na presença do Senhor, independente das lutas, das dificuldades, né, dos problemas, né, que fato é que não tem sido poucos, né, irmãos? Não sei assim, mas eu acho que hoje em dia tem sido difícil encontrar alguém dizer assim que, né, está vivendo dias tranquilos na sua vida, né, irmãos? Eu acho que talvez se essa pessoa não esteja com problema, mas com certeza existem, né, pessoas próximas a elas, parentes, amigos próximos que estão enfrentando dificuldades, né, irmãos? E assim, né, mas graças a Deus que o Senhor tem nos ajudado, nos abençoado, nos agraciado, nos dado vitória. Irmãos, queria compartilhar com os irmãos aqui de um texto que a gente estava meditando ali em casa e está lá no livro de 1 Samuel, capítulo 30. Primeiro livro de Samuel, capítulo 30, a partir do versículo 1. Amém, irmãos? Primeiro livro de Samuel, capítulo 30, a partir do verso 1, né? Diz assim, né? O título diz aqui: Ziclag é saqueada pelos amalequitas. Diz assim: sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e sobre Ziclag, e tinha ferido a Ziclag e a tinham posto a fogo, e levaram cativa as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes. Então somente os levaram consigo e foram pelo caminho. E Davi e seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres e seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Todavia, Davi se esforçou no Senhor seu Deus. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, mais uma vez eu te dou graças, te louvo, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui diante dos seus filhos, assim ministrar a sua bendita palavra. Que o Senhor nos dê da sua graça, que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor abra a porta da palavra e nos abençoe mais uma vez, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, se puder sentar, irmãos que estão presentes. Que meditando no texto, né, irmãos, meditando na história do acontecido que a gente acabou de ler, né, quando a gente assim quando a gente lê com calma, né, a gente fica tentando imaginar assim o que Davi
que Davi viu naquele dia, né? Nasce uma pergunta, né, irmãos? O que fazer quando tudo está perdido? O que fazer quando tudo parece estar perdido? Né? A gente é cercado de receitas, né, irmãos? Cercado de receitas de que postura tomar, o que dizer, o que falar, né? Como ser bom naquilo, como ser bom nisso, né? Se a gente quiser, assim, qualquer tipo de receita, seja para você fazer um alimento, ou seja, né, que postura você tomar para você ser bem sucedido no seu trabalho, né? Hoje, né, as facilidades são muitas, né, irmãos? Se você quiser, né, antes de sair da sua casa e digitar no Google o que eu preciso fazer para ser bem sucedido, você digita essa frase lá e vai sair inúmeras visões, inúmeras receitas, inúmeras frases motivacionais. Não é verdade? Ou é só eu que vejo isso? Acho que não, né? Sim, não, né? A gente pesquisa, né, irmãos? A gente vai estudar a Bíblia e, né, hoje em dia tem essa facilidade. Qualquer tema, né, teológico que seja complicado demais a gente entender, a gente pesquisa, a gente tenta se inteirar, né, do que realmente se diz, né, qual é o contexto daquilo que a gente lê. Então, assim, né, irmãos, em todos os ambientes hoje, em todas as áreas da vida, né, existem uma receita, né, existe né, a gente consegue encontrar algumas linhas de pensamento, né, que podem nos indicar, nos ajudar, no sentido de tomar uma postura diante de qualquer dificuldade que a gente venha a ter, né? Mas assim, quando a gente está vivendo, né, irmãos, uma situação complicada, né, quando a gente está vivendo na pele, né, uma situação que a gente não vê solução, né, quando a gente vive na nossa pele, assim, a gente pensa, né, irmãos? A gente se pergunta o que eu vou fazer agora? Para onde que eu vou? Que atitude que eu posso tomar diante de uma situação dessa? Quando a gente olha assim para o texto, assim, né, irmãos, é uma imagem bastante difícil, né? Bastante desanimadora, bastante complicada de achar assim uma palavra de conforto para Davi, para as pessoas que sobreviveram àquele ataque, né? Davi sai com seu exército e quando ele volta para essa cidade, né, a Bíblia diz que os amalequitas, eles queimaram toda a cidade. Não mataram ninguém, mas levaram as mulheres cativas. Eu fiquei pensando assim, sabe, quando Davi volta e aquilo que antes era uma cidade, agora Davi só vê cinzas, né? Tudo queimado, tudo destruído, sabe? Cinzas do que antes foi uma cidade. E eu fiquei pensando, sabe, irmãos, porque às vezes assim, na vida da gente, a gente vive situações assim, né? Situações assim de que, né, às vezes na nossa vida as únicas coisas que restaram do que talvez foi assim uma cidade, os escombros, né, as pedras queimadas, destruídas. E eu pensei assim, quantas das vezes ou quantas pessoas talvez hoje não estejam nesse dilema, sabe? Quantas pessoas estão olhando para a sua vida hoje, estão dizendo assim, puxa, o que antes foi um lindo casamento hoje é cinzas.
O que antes era, sabe, o que antes era saúde, era alegria, hoje é apenas uma vasta, sabe, uma distante lembrança do que foi, mas hoje já não é mais. O sentimento, a angústia, o desânimo, a aflição foi tanta assim na vida de Davi e dos seus soldados que a Bíblia fala assim que eles choraram muito até que não houve mais força neles para chorar. E às vezes a gente é assim, irmãos? Davi se depara com as cinzas, que dor terrível, Quando você olha assim para... Eu pensei, irmãos, que até escrevi aqui que fica imaginando assim, você construiu uma casa com tanta dificuldade, irmãos? Eu sei que se a gente olhar assim para os dias de hoje, irmãos, dá para contar no dedo alguém que fala assim, quero construir uma casa, e vai lá, pega o dinheiro, tal, e 30 dias e contrata uma empresa, os engenheiros aí, e as coisas acontecem rápido, assim é fácil, irmãos? Mas quando a gente traz assim, vou colocar eu como exemplo, quando eu trago isso para o meu contexto de vida, para a minha realidade de vida, não tenho condições de falar assim, vou construir uma casa, irmãos? Eu tenho a minha casinha lá, agora depois de 10 anos pagando, graças a Deus o valor da parcela é baixo, mas são 10 anos pagando, graças a Deus falta só 2 parcelas para terminar, para dizer assim, não, agora eu paguei, a casa é minha, Agora você fica imaginando assim, irmãos, as pessoas constroem seus sonhos, constroem seus projetos de vida, edificam assim ao longo de muitos anos, vai construindo sua vida, vai construindo sua casa, vai construindo sua família, seu trabalho, sua vida pessoal, seus projetos, seus estudos, vai edificando, vai construindo. E eu fico imaginando assim que de repente você chega do nada, fica imaginando assim você saindo do seu trabalho cansado, imagina o desespero que não deve dar no coração de um pai de família, de uma mãe de família, depois de tanto tempo construindo uma casa, pagando as parcelas, e de repente ela chega lá e tudo é cinza, tudo é escombro, sabe? Às vezes a casa não tem seguro, porque às vezes não tem condições de pagar, sabe? Queimou os móveis, queimou a geladeira, que 24 vezes que teve que pagar. Não dá um desânimo, não dá um desespero, Quando você olha assim, sabe, todos os seus projetos de vida, todos os seus sonhos, tudo que você construiu até o prezado momento, quando você olha assim, é só cinzas, sabe, tudo no chão, tudo acabado, sabe, você olha e fala assim, meu Deus, agora eu tenho que começar do zero. O que a gente faz, Que postura que a gente toma? O que a gente faz, quando na nossa vida a gente percebe assim que está tudo perdido, tudo destruído, tudo acabado, Foi embora a saúde, foi embora o dinheiro, foram embora os amigos, sabe, foi embora o esposo, foi embora a esposa, o casamento está acabado, sabe, porque ali não houve só uma perda material, as mulheres foram levadas embora. Quando você olha assim, você acha que não existiam crianças dizendo para Davi, cadê a minha mãe? Cadê a minha irmã? Os homens não estariam dizendo para Davi, cadê a minha esposa?
Ou você acha que eles só ficaram quietos e pegaram pedras para apedrejar Davi? Não, irmãos, né? Provavelmente eles falaram coisas que... né? E o que se faz, né? Eis a questão, né? Eis a interrogação. E Davi, eu fiquei pensando, sabe, irmãos, porque a gente pensa muitas coisas, né? Se a gente for olhar assim, né? O que se faz, né? O que se faz, o que não se faz. Eu pensei assim, o que não fez? Antes de analisar o que Davi fez, eu pensei primeiro assim, o que Davi não fez. Porque quando a gente está assim diante de uma situação como essa, né, irmãos, a gente pensa muitas coisas, né? Eu gosto muito tem um Provérbios que fala que tem um Provérbios que diz assim que não é bom agir sem refletir, né? E peca aquele que é precipitado. E acho que Davi naquele dia respirou bem fundo, né, irmãos? Eu acho que uma das coisas que eu poderia até escrever aqui, né, irmãos, que o que Davi não fez, Davi não murmurou contra Deus. Talvez assim, não sei se fosse eu, né? Talvez eu diria assim para Deus: ó Deus, por quê? Por que eu? Por que eu, Senhor? Talvez eu diria para Deus assim: Deus, o Senhor sabe que o dinheiro que entra não sobra. Da onde que eu vou tirar dinheiro para construir uma casa? Como que eu vou fazer agora para começar do zero, Deus? Mas Davi não fez isso. Davi não culpou a Deus. Davi não disse assim: Deus, mas existe uma promessa na sua palavra que o Senhor iria guardar o seu povo, o Senhor iria guardar a cidade. Por que o Senhor não colocou as mãos? Por que o Senhor não escondeu essa cidade? Davi não fez isso, né? O que faria eu? Qual seria a sua postura? Né, irmãos, às vezes assim, a nossa fé, às vezes a nossa fé, ela vai até certo ponto, né? E às vezes Deus permite a gente viver assim uma situação assim, difícil, complicada. Às vezes Deus permite que a gente perca tudo, né? Por incrível que pareça. E às vezes Deus testa assim, Deus prova a nossa fé, a nossa postura, né? Até que ponto vai a nossa fidelidade a Deus? Eu sei, irmãos, que, né, é relativamente fácil, né, ser fiel a Deus, se alegrar em Deus, glorificar o nome do Senhor, exaltar o nome do Senhor, falar em línguas estranhas, né, dizer, né, palavras maravilhosas para Deus quando as coisas estão dando certo, né? Quando a gente recebe o milagre, quando a gente recebe a bênção, né? Quando a gente conquista o que a gente quer, quando o milagre, né, o milagre de Deus acontece na nossa vida. Mas são nas horas difíceis da vida que realmente a gente precisa mostrar para Deus quem que a gente é, qual é o sentimento, o que é que existe dentro do nosso coração. Aonde está o nosso coração? Está em Deus ou a nossa fidelidade a Deus, a nossa fé em Deus, ela depende de algumas coisas, né? Precisa, né, acontecer algumas coisas na nossa vida para que a gente possa ser fiel a Deus, ou a gente possa manifestar de uma maneira íntegra a nossa fé em Deus, né?
Porque, irmãos, é fato, né? A gente chega, né? A gente vai viver momentos assim na vida da gente, né? A gente vai ter situações na vida da gente assim que não vai ter o pai para ajudar, não vai ter a mãe para ajudar, sabe? Vai ter momentos que não vai ter o dinheiro, não vai ter o amigo, sabe? Por mais próximo, por mais que às vezes, né? Por mais querido que a gente seja, a gente vai vivenciar momentos na nossa vida, né? Que é só, sabe? É só eu e Deus, é só a minha fé e Deus, é só aquilo que eu acredito e Deus e mais ninguém. Sabe, eu acho que vai ter momentos assim que eu vou estar sozinho com a minha luta, sozinho com a minha fé em Deus, sozinho com a minha fidelidade a Deus, sozinho com a minha confiança em Deus, e é nessa hora que eu preciso mostrar para Deus quem eu sou, o que eu sinto, o que existe dentro de mim, né? Aleluia. Né, a gente sempre diz assim, né, poderíamos dizer assim, Deus não poderia ter tirado a cova de Daniel, né? Deus não poderia ter impedido que os 3 amigos de Daniel fossem jogados lá na fornalha de fogo, né? Eu estava pensando em casa, Deus estava lendo, sabe, porque, né, Jesus lá no Getsemane, Jesus estava orando, né, e a oração de Jesus foi essa, não foi assim? Jesus falou assim: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, né? Jesus estava fazendo uma pergunta para Deus: Pai, se é possível, passa de mim esse cálice, mas todavia não seja conforme eu quero, mas conforme a sua vontade, né? Mas eu pensei assim, Deus respondeu Jesus aquele dia? Deus deu uma resposta para Jesus aquele dia? Deus falou para Jesus assim: olha, eu quero que você enfrente a cruz. Deus falou isso para ele? Não falou, né? Aí eu fiquei pensando que às vezes, né, irmãos, sabe, quando tudo parece perdido, quando não tem resposta de Deus, quando, sabe, aqueles dias assim que a gente dobra o joelho, parece que a oração não passa do teto, parece que o céu é de bronze, sabe, aqueles dias assim que eu tenho todos os motivos para acreditar assim que Deus não existe, que Deus não ama, que Deus não cuida nada, sabe, aqueles dias assim que eu poderia dizer assim, sabe, Deus, onde o Senhor está? Onde que o Senhor está? Porque o Senhor me deixa passar numa situação dessa assim, porque eu preciso viver isso na minha vida. Mas tem situações, irmãos, que eu acho assim, que precisa ser uma decisão do nosso coração, né? Porque naquele dia, mesmo Deus não ter tido nada, não ter falado nada para Jesus, não ter respondido Jesus, não tinha, né? A gente não encontra no texto assim uma frase de Deus que poderíamos dizer assim. A gente encontra depois os anjos consolando Jesus, mas não houve uma frase, não houve uma palavra. Que às vezes é uma decisão minha. Sabe, eu preciso obedecer, mesmo que eu não entenda, mesmo que seja difícil, mesmo que eu não compreenda o motivo, sabe, do que eu estou vivendo, eu preciso viver essa fé, eu preciso caminhar para frente, eu preciso continuar nesse propósito, mesmo que não haja resposta, mesmo que eu não entenda, eu não posso parar, eu não tenho direito de murmurar contra Deus. Eu sou seu filho e eu tenho que aceitar e viver isso, independente do que aconteça, independente do que eu vivo, independente que se ao meu redor, sabe, eu só vejo cinzas e cinzas e cinzas do que um dia foi uma vida feliz, né?
Davi não murmurou contra Deus. Davi não se desesperou. Davi não, sabe, a gente percebe assim que nos dias de hoje a gente, né, irmãos, na hora do desespero, às vezes a gente faz o que não era para fazer, né? Eu acho que se existe uma coisa assim que não é bom, né? Que não é bom fazer, né? É você tomar, assim, falar alguma coisa, tomar uma atitude quando você está com a cabeça quente, né? Não é verdade? Você fala o que não deve, você faz o que não deve, né? Você ofende as pessoas, você ofende os seus filhos, né? Imagine ali, irmãos, a gente às vezes com a cabeça quente, quantas palavras a gente já não falou para os nossos filhos, né? Que não deveríamos falar porque a gente estava naquele momento no ardor do desespero, cabeça quente, né? Desesperado. Às vezes a gente chega em casa e no trabalho as coisas não saíram do jeito que a gente quis, né? Às vezes a filha vem, a esposa vem e a gente nunca nem conversa, né? Me deixa aqui, né? Eu acho que a gente não pode se desesperar, né? É verdade? Não pode se desesperar. Uma vez eu estava ouvindo uma mensagem do pastor Orlando e eu achei interessante, né? Porque ele estava falando sobre o paralítico lá o paralítico do tanque de Betesda, né? Que a Bíblia fala que ele era paralítico há 38 anos, né? Então, antes de Jesus nascer, antes de Jesus vir ao mundo, nascer, né? Aquele homem provavelmente já era paralítico, né? Aí Jesus nasce, né? E Jesus sabia, né? Jesus era Deus, Jesus sabia que existia um paralítico lá que 38 anos alimentava a esperança de mergulhar naquelas águas quando o anjo fazia o movimento de ser curado, né? E Jesus começa o seu ministério. Jesus não ficou desesperado, né? Preciso ir lá ver aquele homem lá, preciso ir lá curar aquele homem, faz 38 anos que ele está sofrendo lá. Jesus não ficou desesperado para ir lá curar ele, né? Quando o barco estava sendo açoitado, sendo golpeado pelas ondas, Jesus estava dormindo. Assim, pensa comigo que Deus não fica desesperado com as coisas, né? Deus não fica se perguntando assim, como que vai resolver isso? Como é que eu resolvo esse pepino? Deus não fica desesperado, né? Deus não é que nem às vezes a gente fica pegando, né, o caminho mais fácil. Quando Deus tirou Israel do Egito, né, irmãos, eu acho que se a gente for olhar para a nossa ótica humana assim, eu acho que o último lugar que você levaria um povo era fazer o povo atravessar para o meio do deserto, né? Tem água, não tem, né? Imagina, não tem como plantar nada, não tem, como é que vai sustentar esse povo? Deus não se preocupou com isso, né, irmãos? Então Deus não fica desesperado. Eu sei que o desespero é natural, é um sentimento humano, né, irmãos? A gente fica desesperado, né? A gente fica desesperado, né? Quando tem dinheiro, quando o médico fala assim, olha, essa enfermidade aí pode te levar. A gente fica desesperado, né? Quantas pessoas que recebem um diagnóstico assim, ó, você tem 1 ano de vida, né? Deve dar um desespero, né? Aleluia. Mas Deus não fica desesperado, sabe? Seu Deus não fica desesperado. Eu sei que, irmãos,
Eu vim no carro hoje, assim, né, pensando assim, né, Pastor Joel, assim, quando as pessoas estão passando por um momento difícil, de dificuldade, né, assim, e a gente diz assim, é natural da gente, né, dizer assim para a pessoa, olha, fica tranquilo, fica em paz, as coisas vão melhorar, né, a gente não diz assim, né, olha, principalmente o crente, assim, não fala, sei não, viu, esse seu caso aí, acho difícil, né, mas a gente, é natural da gente dizer, né, não, fique em paz, né? Deus é fiel, Deus pode, né? Eu pensei comigo no carro assim, porque não é, né? A gente fala isso não é porque a gente, né? A gente tem que falar isso, né? A gente não fala isso, pelo menos eu assim, né? Porque parece que é automático, né? A gente dizer assim, né? Todo mundo fala isso, talvez as pessoas ouvindo a gente falar, né? Pode dizer, todo mundo fala isso, todo mundo fala isso, né? Mas eu fiquei pensando assim, sabe, que outra coisa a gente pode dizer de Deus, a não ser que Ele é um Deus poderoso, que resolve os problemas, que cura as pessoas, né, que muda a história das pessoas, né? Eu posso dizer, porque Ele tocou na minha vida, Ele mudou a minha vida, Ele tem mudado a minha vida, Ele tem trabalhado na minha vida. Que outra coisa eu poderia dizer de Deus, a não ser que Ele também pode resolver os seus problemas, que Ele pode levantar a sua vida, que Ele pode, sabe, te levantar, por mais que você esteja vivendo momentos de cinzas na sua vida, né? Existe esperança para a sua vida, né? Não fique desesperado. Não fique... Outra coisa que eu fiquei pensando em Davi, assim, que Davi ele não ficou se lamentando, sabe? Davi não ficou assim, ai, por que aconteceu isso comigo, né? Davi não ficou assim, irmãos, às vezes a gente fica assim, né? A gente... Sabe, diante das lutas a gente só olha para baixo, né? Assim, só a gente vê os problemas, né? Os problemas são grandes na nossa vida e a gente, né? A gente deixa que esse gigante domine a gente, sabe? Entende? Não sei se os irmãos estão me entendendo, assim, a gente, sabe, aquela visão, sabe, aquele sentimento que é assim mesmo. Ah, eu sou assim mesmo, eu nasci assim, sabe, eu tenho vivido a minha vida, é assim mesmo, sabe? A minha vida é só problema, é só luta, é só dificuldade, é só choro, é só lamento. Quando diz o ditado lá que a alegria de pobre dura pouco, é isso mesmo, porque a minha vida é assim. Davi não ficou pensando assim. Davi não fez isso, né? Davi não pediu a morte, como alguns fizeram, né? Foi o que Elias fez, né? Ah, então me leva, né? Só eu sobrei, né? Elias dizia, só eu fiquei aqui, é melhor que o Senhor me leve também, né? Não foi o que Jonas falou lá? Melhor que o Senhor me leve, né? Talvez hoje a gente seja sutil, né, nessa frase, né? Não é? Ai, irmãos, Davi fez uma coisa que assim, a gente percebe assim, a única atitude de Davi, a única atitude dele assim no texto, no versículo 6, diante daquela cinza, as pessoas querendo matar Davi, querendo apedrejar Davi, né? O texto diz: todavia Davi se esforçou no Senhor seu Deus. Davi se esforçou no Senhor, né? Assim, Davi diante dessas tragédias, Davi ele não foi olhar assim para ver se o exército que ele tinha, as pessoas que ele tinha eram capazes de vingar aquela tragédia. Davi naquele momento, né, ele olha para Deus, ele olha para a fonte do poder, da fonte da sua força, sabe? Ele olha para aquele que tinha o poder de sustentar ele naquele momento difícil, sabe? Ele se
esforça, sabe? Ele faz um esforço para alcançar a ajuda de Deus, para pedir a ajuda de Deus, para pedir a direção de Deus. Entende? Às vezes a gente assim, eu fico pensando porque, né? Quais são as nossas fontes, irmão? Sabe, quais são as nossas fontes? Quando eu tenho problema na minha vida, quando eu tenho dificuldade na minha vida, quando eu passo problema no meu casamento, quando eu tenho dificuldade no meu trabalho, quando as coisas não saem do jeito que eu gostaria que saísse, né? Quando existem questões na minha vida que eu não sei como resolver, quais são as minhas fontes? Aonde que eu vou buscar ajuda? Entende? A gente sai, irmãos, né? A gente sai soltando nas redes sociais, a gente sai, sabe, desesperado, fazendo coisas que não deveria fazer. Sabe, Davi foi na fonte certa, foi na pessoa certa, foi no local certo. Davi foi a Deus, Davi se esforçou em Deus, Davi pediu a Deus que o ajudasse naquele dia difícil. É isso que a Bíblia nos ensina, né, irmãos? Sabe, se você tem alguma questão, tranque-se no seu quarto, em segredo, você fala para Deus, você desabafa nos ouvidos de Deus. Deus vai te ouvir, Deus vai te honrar, Deus vai abençoar a sua vida. Aleluia. Né? Aleluia. Força em Deus, fortalece em Deus. O apóstolo Paulo, ele fala para Timóteo, onde é que é? 2 Timóteo capítulo 2, verso 1 diz: fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. A gente, assim, hoje, o único local que eu acho que eu poderia dizer assim como receita do que fazer quando tudo parece perdido, é fazer o que disse Paulo para Timóteo: fortifica-te, fortalece sua vida, fortalece sua fé, fortalece a sua confiança em Deus, na graça que está em Cristo Jesus. Não existe um outro remédio, não existe uma outra receita. A graça de Jesus, né? Ele disse para Paulo: a minha graça te basta. Amém? Deus abençoe, em nome de Jesus, que o Espírito Santo possa falar melhor no seu coração, que as palmas louvam o nome do Senhor. Deus abençoe. Glória a Deus. Amém, irmãos? Vamos louvar o nome do Senhor Jesus, adorar a Ele. Amém? A palavra do Senhor, ela vem e fala conosco, irmãos. Hoje, quando a gente estava vindo para a igreja, estava falando justamente isso com a Paula, com o Marcos, que Deus, Ele nos sustenta, né? E que nós devemos glorificar Ele em tudo que acontece na nossa vida. Nós devemos glorificar e exaltar Ele, amém? Vamos ficar em pé para juntos nós louvar e adorar o nosso Senhor Jesus, porque Ele tem cuidado de nós e porque Ele tem zelado pelas nossas vidas. Nós vamos adorar a Ele com este louvor, amém? Quando todos os meus medos já não cabem
Graças a Deus. Paz do Senhor para todos. Pode sentar um minutinho, irmãos, por gentileza. Graças a Deus, irmãos. A história do povo de Deus, ela começa, ela se destaca com Abraão, né, irmãos? Deus começa a sua história chamando Abraão, chamado nosso pai na fé. E depois de Abraão vem o Isaac, depois do Isaac vem o Jacó, e aí dos filhos de Jacó, que ele teve 13 filhos, o Jacó, né? Teve uma mulher e 12 homens. O que se destaca é o José, lá no Egito, mas não foi foi uma pessoa que Deus chamou, e a partir daí existe um silêncio de mais de 400 anos, até que Deus levanta Moisés. E aí depois de Moisés vem o Josué como líder nacional, né? Líder de toda a nação de Israel. Aí depois, irmãos, do Josué, existe um período, se acredita que de aproximadamente 300 anos, em que não houve mais um líder nacional das 12 tribos, mas apenas líderes regionais. E a Bíblia fala lá no começo e no final do livro de Juízes, que nessa época não havia rei, e cada um fazia aquilo que achava melhor. E era um período em que existia altos e baixos. O povo desobedecia a Deus, pecava, e aí caía na mão dos inimigos, e aí depois eles clamavam ao Senhor, o Senhor levantava um juiz, um libertador, aí eles tinham um momento bom, aí quando aquele juiz morria, o povo pecava novamente, Deus entregava na mão do adversário. Foi altos e baixos na vida de Israel durante esses 300 anos. E eram tempos terríveis, irmãos, eram tempos trabalhosos, eram tempos angustiantes. E na época de Juízes 6, por exemplo, na época de Gideão, tinha lá os midianitas, sabe? Que oprimiam o povo de Israel. E Israel não tinha forças, não tinha armas, não tinha exército, não tinha comandante, e era um povo agrícola. E o que os midianitas faziam? Imagina bem, Israel acabava de plantar, os midianitas vinham lá com os camelos, com os animais, com os soldados, e simplesmente desterrava tudo, pisava com os camelos nas covas das plantações, nos canteiros, nas mudas, nas sementes. Na época, depois do que sobrava, na época da colheita, lá vinham os midianitas novamente e massacrava tudo, pisoteava tudo. Então era realmente uma época de fome, de angústia, era uma época de muito sofrimento, era uma época, como nós acabamos de ver aqui, de cinzas, uma época sombria. Mas, irmãos, a Bíblia diz que a barriga do trabalhador, o seu estômago, o instiga. Às vezes a pessoa não quer trabalhar, não gosta, está frio, está sol, mas ela sabe que tem conta, que tem alimento, então ela tem de ir, não tem jeito. Eu preciso fazer alguma coisa. E Gideão, irmãos, dentre tantas pessoas que sofriam isso que nós acabamos de descrever, era uma pessoa que, mesmo que timidamente, mesmo que de uma forma escondida, ele ia lá, pegava um pouco de trigo e se escondia como estratégia no local de se tratar uvas. E o que ele fazia? Não, eu preciso fazer alguma coisa. E ele pegava pelo menos uma porção
de debulhar, de separar alguns grãos de trigo. Falou, está tudo cinza. Os inimigos vêm, pisoteiam, acabam com a comida, porque era uma quantidade inumerável. Imagina cada camelo com 4 patas, cada cavalo com 4 patas, pisando, que ele ficava socado, inaproveitável. O Gideão tinha aquele sentimento: eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso fazer alguma coisa. E ele fazia alguma coisa. E o que a Bíblia fala, irmãos? Que o próprio Deus o honrou, foi ao encontro dele e disse: varão valoroso, o Senhor é contigo. Aleluia. Então, irmãos, eu acredito que não existe causa mais nobre para a vida do que nós procurarmos levar. Se Cristo é a arca, Ele disse: eu sou a porta, aquele que entrar por mim será salvo. Se Cristo é a nossa arca, como foi a arca de Noé, um símbolo da salvação, eu creio que não existe maneira melhor de gastar a vida do que levar o maior número possível de pessoas para dentro desta arca e ajudar que as pessoas que estão já dentro da arca, mesmo que caídas, mas fiquem do lado de dentro, não saiam, mesmo que caidinhas. E às vezes, irmãos, nós estamos vivendo épocas de cinzas, como acabamos de ouvir a descrição aqui nessa noite. Mas nessa época de cinzas, a melhor coisa que nós podemos fazer, que nós devemos fazer, é ficar do lado de dentro, ainda que caídos, mas do lado de dentro. E outra coisa, além de ficar do lado de dentro, nós procuramos, ainda que caídos, ainda que arrastados, fazendo alguma coisa para nós mesmos, para o nosso próximo, fazendo alguma coisa para o reino de Deus. Aleluia. Então, nós não estamos na época de Gideão, nós estamos em 2021. 29 de abril de 2021. Irmãos, e coisa bonita, irmãos, esta igreja sede está funcionando, e as igrejas de Deus no globo terrestre estão funcionando. Por quê? Porque ainda existem homens e mulheres que têm o espírito de Gideão e que estão fazendo alguma coisa. Aleluia. Que não estão na arquibancada assistindo o espetáculo lá na arena, lá no campo da batalha, mas estão lá no campo de batalha, lutando com o leão, lutando com o gladiador, fazendo a obra acontecer. Um tem dom de Deus para carregar meio quilo, mas ele está carregando meio quilo com fidelidade. Outro tem dom de Deus para carregar 200 quilos, e ele está carregando 200 quilos com fidelidade. É a mesma coisa, irmãos. É o dom que Deus deu. Então, graças a Deus, irmãos, que as igrejas estão funcionando, os templos estão funcionando, o reino de Deus está funcionando. Porque nós não estamos na arquibancada, nem somos juízes, nem julgadores. Não, nós estamos lá, pegando o nosso meio quilo, o nosso 5 quilos. Nós estamos, aquilo que Deus nos deu, a graça, nós estamos procurando fazer o melhor para o Senhor. Então, é tão bonito, né? Ver o irmão se preparando, trazendo um papelzinho. Ver o outro abrindo a igreja adiantado. Ver o outro cuidando do celular. Ver o outro cuidando do notebook, o outro cuidando do microfone, o outro que não pode vir avisa, o Célio não pode vir avisa, o outro arruma o data show que estava torto. E assim vai, irmãos. Então, que bonito, irmãos, que ver que tem gente que continua com a mão no arado, fazendo a obra de Deus. Que coisa linda, irmãos, não é? Que coisa linda estar no campo de batalha. É certeza, irmãos, que nós vamos nos lamentar
de ter recuado, de tirar a mão do arado, de virarmos críticos ao invés de virarmos atuantes. É certeza que haverá arrependimento, que haverá dor, que haverá lamentação. E acho que é feliz aquele que fala assim: eu vou procurar fazer como Gideão, procurar fazer a obra de Deus, me esforçar, porque a obra do Senhor não pode parar, e ela não vai parar, e ela não para. Aleluia. Então, irmãos, que bonito ver homens, mulheres, jovens, crianças fazendo a obra de Deus funcionar. Deus abençoe, meus irmãos, minhas irmãs, em nome de Jesus. Quero aqui, irmãos, pedir oração. A nossa irmã Marisa Vilela está pedindo oração pelo esposo dela, está agradecendo porque a neta dela, Maria Luísa, está bem. Está pedindo também oração por Sônia Milanese, parece que é a esposa do patrão dela. Então, aqui os pedidos de oração da nossa irmã Marisa que pediu. A irmã Silvia de Itaporanga também está pedindo oração por Leda Lopes. Nós vamos orar também nessa noite. Um irmão, amigo nosso lá está morando agora em Mojimirim, Marcos, está pedindo oração pelo pastor Fernandes, que está com Covid e está entubado. Continuamos orando pela irmã Dirce e pelo irmão Oscar, que ainda está internado e está sofrendo ali, irmãos, com a pressão oscilando. Então nós estamos orando pelo nosso irmão Oscar. Irmãos, eu estou orando, eu acredito que tem várias pessoas orando pela família do nosso irmão missionário Aritana. Eu estou orando também pela família do nosso vizinho aqui, Ricardo, para que Deus conforte os corações. É nosso dever fazer isso daí, né? Nós estamos felizes porque nessa noite está aqui conosco o irmão Valdinei e a irmã Cida. Glória a Deus por isso. O irmão Valdinei esteve no hospital com o Aritana. Esteve ali naquela ala, né? Não era nem, era um galpão ali, né? Cumprimentou o Aritana, não foi isso, amor? Né? E o irmão Valdinei, né? Aprove ao Senhor, está aqui conosco nessa noite. Mancida sofreu e graças a Deus por isso, depois dessa prova, ele está aqui. Continuamos orando pela irmã Dilma, pelo irmão Marcos Campos, que está aqui, pela irmã Lázara. Oração pela irmã Terezinha também, irmão. Tão bonita a irmã Terezinha. Ela pede para ir lá, a gente leva a ceia na casa dela, ela entrega a oferta de missões, entrega o dízimo, entrega a campanha do quilo, está orando pela igreja. Que bonito, irmãos, que coisa linda, não é? Ver a fidelidade dos nossos irmãos. Eu quero também saudar a nossa irmã Emiliana, nosso irmão Renato, de Itaí, que estão sempre cultuando a Deus conosco. Que bonito, irmãos. Deus abençoe a irmã Emiliana, sua família, irmão Renato. Também a irmã Leonice Américo, que é da nossa igreja. Quero saudar a ela, o irmão Francisco, seu esposo, e o filho dela, que eu não me recordo o nome agora, mas que está completando mais um ano de vida, e dá para ver que ela é uma mãe amorosa, carinhosa. Deus abençoe, irmão Leonice, a irmã, sua família, seu filho, em nome de Jesus. Também quero saudar a irmã Helena Roberto, da Brabância, que está sempre compartilhando a página da igreja, sempre prestigiando a igreja sede aqui e a congregação também, em nome de Jesus. E também faço menção da irmã Alessandra Martins, de Botucatu, que é uma mulher da comunicação, da mídia, e tem abençoado tanto a nossa região aqui, com as suas publicações, né, com a publicidade que ela tem feito. Irmã Alessandra, que Deus abençoe ricamente a irmã, sua família toda, seu ministério, em nome de Jesus. E para encerrar, irmãos, eu lembro que domingo que vem, 8h30, esta igreja estará de portas abertas e a palavra de Deus estará sendo ministrada, 8h30 da manhã. A mesa será posta mais uma vez aqui. 8h30 da manhã, a palavra de Deus pode ter um professor e um aluno, mas a palavra de Deus será ministrada. Mas tem muito mais do que isso. Foi uma bênção a escola dominical domingo passado. Então nós teremos aqui domingo que vem a classe para toda
todas as pessoas que vierem para aprender a palavra do Senhor. E também domingo, querendo Deus, 6:30 da tarde, 18:30, estaremos aqui novamente para mais um momento de louvor e de palavra de Deus, em nome de Jesus. Então, esse é o fechamento. Foi um pouco mais longo hoje, mas que Deus abençoe ricamente a todos os irmãos. Estão dados os avisos, feitas as considerações. Que o Senhor abençoe ricamente nessa noite fria os irmãos que estão aqui na casa do Senhor, em nome de Jesus. Graças a Deus por isso. Vamos ficar de pé agora. Nós vamos orar por esses nomes que nós citamos. Nós não vamos nos lembrar de todos, mas o Senhor nosso Deus conhece, e nós vamos logo em seguida ter mais um momento de louvor abençoado na presença do Senhor. Logo que nós orarmos, no finalzinho da oração, a irmã Mareli já pode entrar com o louvor em nome de Jesus. Oremos então de todo o nosso coração. Senhor Deus, obrigado pela tua bondade, pelo teu amor. Obrigado pelo cuidado conosco, Senhor. O Senhor continua cuidando da igreja. Meu Deus, a igreja não é sustentada por homem algum. Senhor, a igreja ela é sustentada pelo teu Espírito de amor. O Senhor planejou a igreja, o Senhor executou a igreja, o Senhor sustenta a igreja. O Senhor é o noivo da igreja, que é a tua noiva, Senhor. É o Senhor que defende, que cuida, que purifica, Senhor, que a torna alva mais do que a neve. Senhor, passamos por situações que nós não entendemos, como acabamos de ouvir nesta noite. Mas nós, Senhor, das cinzas, nós nos fortalecemos no Senhor. Das cinzas, Senhor, nós nos esforçamos, nós não ficamos parados, Senhor, mas como Gideão. Senhor, nós procuramos colocar a nossa pouca força na mão daquele que tudo pode. Obrigado, Senhor, porque a tua obra continua. Porque o Senhor continua dando homens e mulheres, o Senhor continua dando, Senhor, instrumentos, dons para a tua igreja. Graças a Deus. Estão aqui, Senhor, todos esses pedidos. Estão aqui, Senhor, esses agradecimentos também. Pessoas doentes, pessoas enlutadas, pessoas impossibilitadas. Senhor, pessoas aniversariando. E é o Senhor quem dá vitória a cada um, glorifica o teu nome, Senhor. Ajuda, meu Deus, toda esta programação de trabalho. Ajuda, Senhor, todos esses corações que carecem, Senhor, que às vezes estão na beira do desespero, mas o Senhor é aquele que dá a paz que excede a todo entendimento. Ó Senhor, obrigado por te servir, obrigado porque o Senhor salvou a nossa alma em Jesus. Obrigado porque o Senhor nos chamou, Senhor, quando nós temos saúde ainda e nós podemos gastar alguns dias no teu reino. Obrigado, Senhor, porque nós podemos gastar alguns instantes na tua obra, Senhor. Que dom maravilhoso, Senhor, ter, meu Deus, a salvação em Cristo Jesus e ter dias de vida, ocuparmos horas, dias, semanas, meses, anos na tua presença. Obrigado, Deus, por podermos participar da história da igreja. Nós louvamos ao Senhor. Abençoa o teu povo que está em casa, Senhor, orando agora. Aqueles que terão contato com esse material depois. Aqueles que estão no templo agora, Senhor. Glorifica o teu nome. Meu Deus, nós louvamos ao Senhor, nós te damos graças, porque o Senhor é o nosso Deus. Olha para nós e habita, Senhor, em nosso meio. E nós te damos graças por tudo isto, Senhor. E fazemos, meu Deus, de todo o nosso coração, com muita gratidão, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Vamos aplaudir ao nosso Deus, meus irmãos. Glória a Jesus. Deus abençoe, querendo a Deus, até domingo, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus.